Sempre que há uma transição de geração no futebol brasileiro, há uma gradual despedida de peças da geração anterior na seleção, já introduzindo a nova. Foi assim de 94 para 98, 98 para 2002, 2002 para 2006 e 2006 para 2010. Mas praticamente houve uma ruptura geracional no ciclo 2010 para 2014, onde desde seu primeiro jogo na seleção, Neymar já era tratado como protagonista. Algumas lideranças da geração anterior esporadicamente fizeram parte do ciclo para 2014, mas nenhum deles chegou até a Copa do Mundo disputada no nosso país, o que fez do nosso camisa 10 a grande referência do time aos 22 anos. Outros que eram esperanças para a geração ou não brilharam quando tiveram oportunidade, ou sequer chegaram a jogar uma Copa do Mundo. Por que isso aconteceu? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Para melhor ilustrar o que queremos dizer com transições de geração de uma Copa para outra, vamos analisar o que houve nos grupos de 94 para cá. Parte do time que jogou a Copa de 90 se consagrou campeão nos Estados Unidos. Estamos falando de jogadores como Tafarel, Jorginho, Aldair, Branco, Dunga, Mazinho, Miller e até Bebeto e Romário, que eram reservas na Itália e foram os grandes destaques da campanha do Tetra. E nomes como Cafu e Ronaldo já começavam a ser introduzidos para serem líderes daqueles que viriam a jogar a Copa de 98. Romário, grande nome da Copa anterior, até poderia ter feito parte do grupo que tentaria o Penta na França 4 anos depois. Mas uma lesão, que o tirou dos primeiros jogos e que levou Zagallo a optar por não esperar sua recuperação ao longo do Mundial e cortá-lo do grupo. Tafarel, Aldair, Dunga e Bebeto foram os titulares remanescentes daquele time de uma Copa para outra. Leonardo, que começou a Copa de 94 como titular da lateral esquerda e perdeu a vaga para Branco, foi titular no meio-campo na Copa seguinte. Cafu e Ronaldo, reservas de 94, já eram titulares importantes em 98. E outros grandes nomes geracionais, como Roberto Carlos e Rivaldo, encorpavam o time titular, que foi vice perdendo a final para os donos da casa. Outros nomes como Denilson e Emerson, este último o nome que herdou a vaga de Romário, também seriam importantes para o ciclo seguinte. Em 2002, Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo e Ronaldo já eram as principais referências do grupo, ao lado de outros pilares como Lúcio, Gilberto Silva e Ronaldinho Gaúcho, além do reserva Kaká, que conquistou sua vaga nos últimos testes, deixando para trás nomes como Djalminha e Alex, que encerraram a carreira sem sequer terem disputado um Mundial. Emerson, que jogou em 98, seria o capitão da seleção do Penta, mas foi cortado por lesão. Denilson foi mais uma vez um suplente importante daquele grupo. Outros como os goleiros Dida, que já estava no grupo de 98, e o Rogério Ceni, além de o volante Edmilson e o meia Ricardinho, foram outros que permaneceram para o ciclo seguinte. Em 2006, já se desenhava uma despedida de Copas para nomes como Cafu e Roberto Carlos. Ronaldo e Ronaldinho, mesmo ainda com uma idade palpável para permanecerem aptos por mais um ciclo, também fariam naquele seu último Mundial. Assim como Dida, finalmente titular do gol, Emerson, que jogou sua segunda e última Copa, depois de ficar fora por lesão no Penta, Zé Roberto, reserva em 98 ainda como lateral esquerdo e titular improvisado como volante, Rogério Ceni, que foi campeão em 2002 como reserva e voltou a ser suplente, e Ricardinho, opção de banco tanto naquela quanto na última Copa. Outros como Lúcio, que fazia sua segunda Copa como titular, e Kaká, que de reserva em 2002 foi fundamental no ciclo de 2006, encorpavam as lideranças daquele time, assim como o zagueiro Juan e os atacantes Adriano, que jogou sua única Copa na Alemanha, e Robinho, titular várias vezes ao longo do ciclo, mas tratado como um 12º jogador naquele Mundial, além de Gilberto Silva, titular de 2002 e reserva na Copa seguinte. A decepção após o gigante favoritismo de 2006 foi tanta
que vários nomes que poderiam permanecer, como Ronaldinho e Adriano, foram ignorados na Copa de 2010. Eles até fizeram parte do grupo em algum momento, mas não permaneceram até a Copa. Lúcio, Juan, Gilberto Silva, Kaká e Robinho eram os remanescentes de 2006 no time titular. Júlio César, terceiro goleiro na Copa da Alemanha, era o dono da meta na África do Sul. Kleberson, que jogou como titular em 2002, mas não foi a 2006, reapareceu em 2010. Outros reservas pouco relevantes, como Luizão e Gilberto, foram suplentes tanto com Parreira quanto com Dunga, nos até então 2 últimos mundiais. Os laterais direitos Maicon e Daniel Alves, o zagueiro Thiago Silva e o volante Ramires, o mais jovem do grupo, também foram importantes tanto naquele quanto no ciclo seguinte. Muita gente tem a opinião de que 2 nomes que começaram a brilhar no primeiro semestre do ano daquela Copa deveriam ter feito parte daquele grupo: os jovens do Santos, Ganso e Neymar. O primeiro havia sido reserva na campanha do vice-campeonato mundial sub-20 em 2009. Neymar liderava o time sub-17, que nem conseguiu avançar de fase na competição de sua categoria no mesmo ano. Dá para dizer que após a Copa da África do Sul, entendeu-se a necessidade de renovar quase que completamente a seleção brasileira, visando a Copa do Mundo que seria disputada no país. E é aí que falamos efetivamente da era Neymar, mesmo que possamos até voltar um pouco no tempo para falar de alguns jogadores daquela mesma geração, mas que surgiram um pouco antes que o atacante do Santos. Na Olimpíada de Pequim em 2008, por exemplo, tínhamos grandes talentos jovens que poderiam chegar a 2014 como grandes nomes. Estamos falando de atletas como o goleiro Diego Alves, que surgiu no Galo e estava na Almeria, foi reserva de Renan no Internacional naquela Olimpíada, o lateral direito Ilcinho e o zagueiro Breno, ambos revelados no São Paulo, o também lateral Rafinha, da base do Coritiba e na época no Schalke 04, ele que fez carreira no Bayern, o zagueiro Alex Silva, revelado pelo Vitória e um dos principais nomes da posição no Brasil, atuando pelo tricolor paulista. Os meio-campistas Anderson, cria do Grêmio e na época jogava no Manchester United. Lucas Leiva, também revelado no tricolor gaúcho, jogador do Liverpool. Diego Ribas, menino da Vila do Santos, então jogador do Werder Bremen. Thiago Neves, moleque de Xerém e melhor jogador do Fluminense, vice da Libertadores naquele ano, com 3 gols dele na final. E os atacantes, Rafael Sobis, campeão da América 2 anos antes com o Internacional e que estava no Betis, e Alexandre Pato, também revelação do Colorado e à época já brilhava no Milan. Daquele grupo olímpico de 2008, os únicos que chegaram à Copa de 2014 foram o lateral esquerdo Marcelo, ainda muito jovem vendido do Fluminense para o Real Madrid, o volante Ramires, que chegou a jogar também a Copa de 2010 e que entrou na lista após o corte de Robinho, que seria um dos veteranos da lista, o meia Hernanes, mais um cria do São Paulo e que posteriormente naquele ano seria escolhido o craque do Brasileirão, o zagueiro Thiago Silva, que tinha sido convocado aos 24 anos, ocupando a cota que excedia a idade máxima permitida, mas que foi à África do Sul como reserva e já era capitão do time na Copa do Brasil, e o atacante Jô, campeão brasileiro de 2005 com o Corinthians, aos 17 anos, e que estava no Manchester City em 2008, e no Atlético Mineiro no ano da Copa do Mundo. Com o corte de Robinho e a convocação de Ramires, o outro nome acima de 23 anos foi Ronaldinho Gaúcho, que não jogou nem a Copa de 2010 e nem a de 2014, embora tenha feito parte dos 2 ciclos. Bem poucos desses nomes jogaram com frequência na seleção principal, até porque a safra de Neymar e Ganso trazia consigo outros nomes que tiveram relevância em anos posteriores. Em 2011, com Neymar, o Brasil venceu o Campeonato Sul-Americano Sub-20, por exemplo, ao lado de nomes como o lateral direito Danilo, o lateral esquerdo Alexandro, o volante Casemiro, o meia Oscar e o ponta direita Lucas Moura. Dá para dizer que esses são os nomes mais bem-sucedidos da geração, mas só Neymar e Oscar jogaram a Copa do Mundo no Brasil em 2014. O segundo não voltou a outro Mundial. Danilo e Casemiro só foram aparecer numa Copa em 2018. Alexandro em 2022.
Lucas Moura não chegou a jogar a Copa do Mundo. Outros nomes importantes daquele grupo tiveram pouquíssima relevância geracional, como o goleiro Gabriel, o lateral direito Rafael Galhardo, os zagueiros Bruno Vini e Juan Jesus, o volante Fernando, o meia Alan Patrick e os atacantes William José, Diego Maurício e Henrique Almeida. Este último ainda foi artilheiro e escolhido o melhor jogador do Mundial Sub-20, também conquistado pelo Brasil naquele ano. Aquele grupo já não tinha Neymar, consolidado e importante na seleção principal como parte daquele time que jogou a Olimpíada de 2008, e alguns poucos remanescentes que vinham tendo suas últimas chances pós-Copa de 2010. Mas o time Sub-20, campeão mundial, ganhou reforços de nomes como o volante Alan, o meio-atacante Felipe Coutinho e o ponta Dudu. Talvez a última grande competição que poderia nos ajudar a encorpar o grupo da Era Neymar, visando a Copa de 2014, seria a Olimpíada de Londres em 2012. Aquela foi a última competição que Mano Menezes esteve à frente da seleção brasileira, e o projeto olímpico foi tratado como fundamental para consolidar a renovação do grupo pós-2010. Os nomes acima de 23 anos para aquela competição foram o zagueiro Thiago Silva, o lateral Marcelo e o atacante Hulk. A seleção foi para a disputa do ouro com nomes como Ganso, Pato e, é claro, Neymar, como as grandes referências geracionais. Outros que fizeram parte dos times campeões sub-20, como Danilo, Alexandro, Lucas Moura e Oscar, também fizeram parte do grupo, assim como o goleiro Gabriel e os zagueiros Juan Jesus e Bruno Vini. Quem também era titular naquele time foi o lateral Rafael, cria do Flu, na época no Manchester United, e hoje vivendo seus últimos dias como profissional no Botafogo, o volante Rômulo, ex-Vasco e recém-vendido na época ao Spartak Moscou, e o centroavante Leandro Damião, que era um grande destaque do Internacional. Se observarmos a seleção da Copa do Mundo de 2014, os remanescentes de 2010 eram o goleiro Júlio César, os laterais direitos Maicon e Daniel Alves, o zagueiro Thiago Silva e o volante Ramírez. Tirando os dois laterais, que disputaram posição e foram titulares juntos na África do Sul, com Daniel jogando no meio-campo, nenhum destes nomes havia sido importante na Copa anterior, o que fez de Neymar ainda mais um protagonista nesse cenário. Ele, que deveria aos 22 anos e sua primeira Copa ser um jogador introduzido a um contexto de despedida de nomes como Kaká, Ronaldinho, Adriano e Robinho, por exemplo, acabou tendo a responsabilidade de liderar uma seleção e com pouquíssimos dos outros jogadores que surgiram como destaque mais ou menos na mesma época que ele. As referências do grupo eram Marcelo, já um dos melhores do mundo na posição do Real Madrid, a exemplo de Daniel Alves, do Barcelona, Oscar, que mesmo jovem estava no Chelsea àquela altura da carreira e foi um dos raros contemporâneos de Neymar naquela seleção, Hulk, que havia sido grande destaque de temporadas no Porto entre 2008 e 2012, mas que já estava no Zenit, tendo seu auge passado, e Fred, que viveu pelo menos 2 grandes temporadas anteriores pelo Fluminense, além de ter sido artilheiro e com 2 gols na final da Copa das Confederações um ano antes. Na reserva, talvez ainda dê para destacar daquele time o ponta William, que pedia passagem no time titular e havia sido revelado no Corinthians em 2006, na época com 26 anos, e o jovem Bernard, 21 anos, também da geração Neymar, mas que não teve a mesma precocidade que o moicano para chamar a atenção desde cedo na carreira. É sintomático como o que estamos tratando nesse vídeo como a geração Neymar é composta por jogadores que não conseguiram acompanhar o nível do nosso principal nome revelado no período. Fosse pela falta de constância na carreira, parando de render rápido no mais alto nível, como Ganso e Alexandre Pato, ou demorando a se consolidar como os principais nomes brasileiros do momento, com vários deles passando a frequentar a seleção principal de 2015 para frente, como Danilo, Alexandro, Casemiro e Coutinho. Também tem os que receberam menos chances do que mereciam, como Rafinha e Lucas Moura, além de tantos outros que não chegaram a ser o que se esperava deles. Também me chamou a atenção como revelamos poucos zagueiros de alto nível, nos deixando sem uma grande companhia para Thiago Silva quando ele surge como a principal nome da posição. Em 2014,
sua dupla foi com o Davi Luiz, que surgiu sem alarde no Vitória em 2005. Em 2018, seu companheiro de zaga foi Miranda, que já poderia ter jogado as Copas de 2010 e 2014, mas só foi aparecer no Mundial em 2018, aos 34 anos. E em 2022, Marquinhos, o zagueiro que jogou por tanto tempo ao lado dele no PSG e que fora revelado em 2012 no Corinthians, 3 anos depois de Neymar. Problema esse que posteriormente foi resolvido. Se olharmos a geração atual, formamos bons zagueiros em profusão, especialmente aqueles que saem bem com a bola, como Bremer, Gabriel Magalhães, Beraldo, Éder Militão, Murilo, entre vários outros. Algo parecido com a situação dos volantes. Com exceção de Casemiro, os outros bons nomes que apareceram como Ramires, Hernanes e Alan, por exemplo, não se mantiveram na mais alta prateleira por muito tempo. Hoje temos até formado em boa quantidade meio-campistas que mesclam bem habilidades defensivas e ofensivas. Vários deles na Premier League, por exemplo, como Bruno Guimarães, André, João Gomes, Andreas Pereira, meio que corrigindo a nossa carência desde a era Dunga na formação de grandes camisas 8. Mas nenhum que agora, quando começamos a abrir mão do ex-jogador do Real Madrid e hoje no Manchester United, tome conta da posição. A maioria joga em clubes de meio de tabela, inclusive. Talvez as demandas do futebol moderno, em exigir mais intensidade e participação sem bola dos meio-campistas, contribuiu também para a interpretação de que os primeiros volantes mais marcadores e os meias atacantes ofensivos vão em breve desaparecer. Com isso, poucos nomes também têm sido formados nessas posições. Na função mais ofensiva, talvez Ganso, Coutinho e Oscar tenham sido os últimos meias brasileiros que tiveram alguma relevância internacional. Outros, como o próprio Alan Patrick do Internacional, também foram formados na geração Neymar. E Matheus Pereira, que brilha no Cruzeiro aos 28 anos, seja ao lado de Alan Patrick um último sopro da posição, que cada vez mais vai perdendo espaço. Se olharmos para a nossa seleção atualmente, nomes como o próprio Neymar, além de Rafinha e Rodrigo, anteriormente formados como pontas, são quem vem jogando na função de 10, para que se tornem segundos atacantes sem bola, já que contribuem pouco defensivamente. A geração Neymar também formou poucos bons centroavantes. Alexandre Pato era um segundo atacante e foi aproveitado na função. Leandro Damião, que chegou ao profissional direto da várzea, não foi regular o bastante para se manter na seleção por muito tempo. Talvez isso tenha algo a ver com a profusão de pontas que foram formados no Brasil de 2014 para frente. Com o retorno dos trios de ataque nos sistemas táticos mais usados e o quase fim das duplas, os jogadores que anteriormente seriam formados como segundos atacantes passaram a ser formados como camisas 9. Com isso, temos vários jogadores com mais característica de atacar a área em velocidade, como Gabriel Jesus, Richarlison, Gabigol, Endrick e Yuri Alberto, jogando como referências, e poucos com real presença de área, como Pedro. Esta tese também pode ajudar a explicar por que poucos laterais ofensivos, como sempre tivemos, passaram a aparecer no futebol brasileiro. Com os pontas modernos tendo como funções dar amplitude com bola e voltar para marcar sem ela, como Vini Júnior, Martinelli, Savinho e Luiz Henrique, qualquer jogador rápido e disciplinado taticamente para fazer esse trabalho de recomposição, que anteriormente seriam formados como laterais de ótimo apoio e limitado poder defensivo, acabam sendo formados como os pontas. Outros ainda funcionam bem como alas em times que jogam com 3 zagueiros e linhas de 5, como Ian Couto e Samulino. O futebol moderno exige cada vez mais laterais como Danilo e Alexandro, formados na era Neymar, que começa a introduzir este conceito e que foi perfeitamente assimilado por eles quando foram jogar na Europa. Laterais que apoiam por dentro, como Guilherme Arana e Caio Henrique, ou que seguram na primeira linha como terceiros zagueiros, como foi o caso de Filipe Luiz, para facilitar a recomposição da primeira linha, sem deixar espaços nas suas costas a serem aproveitados justamente pelos pontas. E as conclusões que nós tiramos são essas, galera. A geração Neymar não teve o sucesso esperado, principalmente por esses motivos. A falta de uma transição geracional adequada, que exigiu uma renovação repentina de um ciclo para outro,
subaproveitando os nomes que não mantiveram constância por muito tempo, tendo que assumir de primeira a bronca de serem protagonistas, uma vez que os veteranos que ainda tinham lenha para queimar foram negligenciados. E o fato de vários desses nomes fazerem parte de uma entre-safra, formados na filosofia que o futebol brasileiro se acostumou a jogar desde os anos 80 até o fim dos anos 2000, e precisando se adequar à modernização do jogo, que começou a ficar mais evidente na segunda metade dos anos 2010. Você tem uma tese diferente? Compartilhe ela com a gente nos comentários, mas mantenha o respeito caso encontre discordâncias entre a sua forma de pensar e a dos demais espectadores do canal. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!